Você sabia que toda a história da humanidade, as nações, as línguas, os impérios, começou com apenas 3 famílias? E que a maior promessa divina da Bíblia nasceu de um simples ato de fé de um homem que nem sabia para onde estava? Nos capítulos 10 a 12 de Gênesis, Deus transforma confusão em propósito e escolhe um desconhecido para dar início a uma bênção que chegaria até você hoje. E o que aconteceu na Torre de Babel vai mudar a forma como você entende a fé, a obediência e o plano de Deus para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e descubra como o seu destino pode estar ligado a uma promessa feita há milhares de anos. Depois que as águas do dilúvio baixaram e Noé, junto de sua família, saiu da arca, o mundo começou de novo. Era como uma segunda criação. Deus havia feito uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e colocando o arco-íris como sinal eterno dessa promessa. Agora, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os patriarcas de novas linhagens, os ramos iniciais da humanidade que se espalharia por toda a terra. E é exatamente isso que o capítulo 10 de Gênesis nos mostra: a origem das nações. Chamado por estudiosos de Tabela das Nações, esse capítulo registra o nome dos descendentes de Noé e as terras que eles passaram a ocupar. Embora pareça, à primeira vista, apenas uma lista de nomes, esse capítulo é uma peça-chave para entendermos não apenas a geografia do mundo antigo, mas o pano de fundo espiritual de todos os conflitos, alianças e promessas que veremos ao longo das Escrituras. Os nomes aqui mencionados se tornariam mais tarde grandes povos e civilizações: assírios, babilônios, egípcios, cananeus, filisteus, hebreus. Todos traçam suas origens aqui. Jafé, o mais velho, foi o pai de nações que se espalharam pelas terras do norte e do oeste, áreas que futuramente dariam origem à parte da Europa e Ásia Menor. Seus descendentes são ligados a povos como os gregos e citas. Já Cam, cuja descendência foi marcada pela maldição de Canaã, se tornou ancestral de povos localizados nas regiões do sul, África, Arábia e partes do Egito. De Cam nasceram os povos que, historicamente, se tornaram inimigos de Israel, como os cananeus e egípcios. E então temos Sem, o mais espiritualmente significativo. De Sem veio a linhagem que levaria a Abraão, e através de Abraão, o povo de Israel, e finalmente o Messias, Jesus Cristo. Mas a Bíblia não está interessada apenas em geografia ou genealogia. O foco aqui é espiritual. A Tabela das Nações mostra que Deus está envolvido na história humana. Ele está acompanhando cada linhagem, cada povo e preparando o caminho para o cumprimento do seu plano eterno. Cada nome que aparece ali é uma semente. Algumas crescerão e darão frutos de justiça, outras produzirão espinhos de rebelião. Mas todas fazem parte do grande mosaico da humanidade que Deus está construindo. E é justamente nesse ponto que entramos em Gênesis 11, um capítulo que muda completamente o clima da narrativa. Aqui vemos a humanidade reunida em um só propósito, um só povo, uma só língua e um projeto ousado: construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus. Era o símbolo máximo de autossuficiência. Eles disseram: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Pare um instante e perceba. Esse desejo era exatamente o oposto do que Deus havia ordenado. Após o dilúvio, o Senhor disse a Noé e seus filhos: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Mas em Babel, a humanidade decide se fixar em um só lugar, erguer um monumento à própria glória e impedir a dispersão. Era orgulho, era rebeldia, era uma tentativa de eliminar a necessidade de Deus.
A Torre de Babel se torna então o palco de uma das intervenções mais emblemáticas da história bíblica. O Senhor desce para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ele diz: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Gênesis 11:6. Com isso, Deus confunde as línguas, e o povo é forçado a se dispersar. A construção é interrompida. Babel torna-se o símbolo da confusão e do orgulho, humano derrotado pela soberania divina. Mas por que isso importa para nós? Porque Babel representa o coração do homem quando se afasta de Deus. Representa a tentativa de construir um futuro sem o Criador, de alcançar o céu com as próprias forças. E quando isso acontece, inevitavelmente, vem a divisão, a confusão, o colapso. Deus não destrói os homens de Babel, ele apenas interrompe seus planos e os redireciona. Porque mesmo diante da desobediência, o plano de Deus continua. O palco está montado para algo novo, e é exatamente isso que vemos acontecer em Gênesis 12. A partir de agora, o foco da narrativa muda completamente. Saímos da grande história das nações e nos concentramos na história de um único homem, um homem chamado Abrão. Deus escolhe Abrão, um descendente de Sem, e o chama para um novo começo. A ordem é clara: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. E com essa ordem, Deus faz uma promessa que mudará a trajetória da história. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:2-3. Esse é o momento em que a história da redenção começa a se afunilar. O plano de Deus, antes espalhado entre povos e nações, agora se concentra em uma linhagem específica. Deus está formando um povo exclusivo, separado, para ser luz entre as nações. E tudo começa com a obediência de um homem que ainda não sabe onde está indo. Abrão obedece. Deixa sua terra natal, Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas de sua época, e parte rumo ao desconhecido. Ele atravessa desertos, enfrenta perigos, convive com incertezas, mas sua fé o move. E essa fé será contada como justiça. Gênesis 15:6. Abrão não é perfeito, ele erra, duvida, teme, mas ele crê. E isso é tudo o que Deus precisava para iniciar a maior história de amor e redenção já escrita. Assim, a contextualização de Gênesis 10-12 nos revela 3 movimentos poderosos. Primeiro, Deus multiplica os povos e forma as nações. Depois, ele confronta o orgulho humano em Babel. E, por fim, ele escolhe um homem para começar uma nova etapa de seu plano. Uma etapa que culminará em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, o Salvador do mundo. Imagine estar diante de uma promessa que pode mudar o mundo, mas tudo o que você tem é uma ordem, uma direção desconhecida e uma fé que ainda está aprendendo a caminhar. Essa era a realidade de Abrão. Um homem comum em uma época de transição, chamado para viver algo que ultrapassava os limites da compreensão humana. A escolha de Deus por Abrão não foi por merecimento, posição social ou realizações. Foi por propósito. Isso muda tudo. Depois da confusão em Babel, o cenário mundial parecia fragmentado, dividido, sem direção. Povos se afastando uns dos outros, culturas se formando, línguas sendo estabelecidas. Era como se a humanidade estivesse se afastando do centro da vontade de Deus. E no meio de toda essa dispersão, o Senhor olha para a terra e encontra um homem disposto a ouvir. Não um rei, não um guerreiro, mas alguém que, mesmo sem entender o todo, aceita dar o primeiro passo. Esse passo de fé é o início de algo grandioso, mas também é o início de muitos desafios.
Quando Abrão aceita o chamado, ele deixa para trás mais do que sua casa. Ele abre mão da segurança, da rotina, do conforto, da terra que conhecia, da cultura que o formou. Ele abandona tudo, sem saber o que encontrará pela frente. E aqui está a grande lição. Deus só pode fazer algo extraordinário quando há disposição para sair do ordinário. A jornada de Abrão é, na verdade, a jornada de todo aquele que decide confiar em Deus. Não há mapa, não há garantia, só há promessa, e que promessa poderosa. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em um mundo recém-marcado pela divisão e pela tentativa fracassada de se auto-exaltar em Babel, Deus responde com algo radicalmente diferente. Ele mesmo se encarregaria de exaltar aquele que escolhesse obedecer. Enquanto os homens de Babel queriam fazer um nome para si, Deus promete a Abrão: eu farei o teu nome grande. Isso não é apenas uma bênção individual, é uma inversão completa do espírito da época. É por isso que essa parte de Gênesis é tão crucial. Ela marca a mudança do foco humano para o foco divino. Deus deixa de agir apenas de maneira coletiva e passa a trabalhar por meio de uma aliança pessoal, uma relação direta, íntima, transformadora. E essa relação é marcada por etapas que todo cristão, em algum momento da vida, precisa enfrentar. A primeira delas é a separação. Abrão precisou se separar de sua terra e da sua parentela. Isso representa deixar para trás tudo aquilo que nos prende a uma vida sem direção espiritual. Depois vem a dependência. Abrão não sabia para onde Deus o levaria, e isso o forçava a depender dia após dia da orientação divina. Por fim, ele precisaria desenvolver a confiança. Confiar que mesmo sem ver, mesmo sem entender, Deus cumpriria tudo o que havia prometido. Essa jornada também é marcada por provações, e o texto bíblico não esconde as dificuldades. Logo, após obedecer e entrar na terra de Canaã, Abrão se depara com um problema: a fome na terra. A promessa não era sinônimo de facilidade, era exatamente o contrário. A obediência o levou a enfrentar a adversidade, e então ele decide ir ao Egito. Lá, com medo de ser morto por causa da beleza de sua esposa, Sarai, Abrão mente. Diz que ela é sua irmã. O plano dá certo por um tempo, mas logo é desmascarado, e ele é expulso do Egito. O que isso nos mostra? Que até os grandes homens de Deus falham. Que a jornada de fé não é feita por super-heróis, mas por pessoas reais, com medos reais, cometendo erros reais. E ainda assim, Deus não desiste deles. E essa é a beleza da narrativa. Deus não procura perfeição, Ele procura fidelidade. E mesmo quando falhamos, Ele continua conduzindo. A história de Abrão também é marcada por altares. Sempre que Deus se manifesta, Abrão constrói um altar. Não apenas como um ritual religioso, mas como um símbolo de gratidão, de entrega, de memória espiritual. Em cada altar, Abrão declara: o Senhor está comigo aqui. Esses altares se tornam marcos de fé. Eles nos lembram que mesmo em meio à caminhada incerta, podemos ter momentos de certeza absoluta de que Deus está presente. E é aqui que a preparação para o clímax se intensifica. Porque a aliança com Abrão não é só uma promessa para ele, é uma promessa para todas as famílias da terra. Isso inclui você agora, assistindo a este vídeo. Quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Ele está olhando para a frente, para gerações futuras, para nações que ainda nem existiam, para pessoas que ainda nasceriam. Ele está olhando para a cruz, para o Messias que viria da descendência de Abrão, para o Salvador que redimiria o mundo. Deus estava escrevendo naquele momento a primeira linha do plano de salvação.
E tudo começou com um homem que decidiu crer. É por isso que essa história não é apenas um registro antigo, é um convite atual, um chamado para todos que desejam viver não pelo que veem, mas pelo que creem. Um chamado para sair da terra, do conforto e entrar na terra da promessa, mesmo que ainda não saibam o caminho, mesmo que ainda tenham medo, mesmo que ainda tenham dúvidas. Abrão nos ensina que a fé é a estrada entre a promessa e o cumprimento. E essa estrada, embora estreita e muitas vezes difícil, leva a um destino que vale cada passo. No meio do deserto, cercado por incertezas e desafios, Abrão se separa de Ló. Dois caminhos se apresentam. Um, verdejante, fértil, promissor aos olhos humanos. O outro, menos evidente, mas cheio de propósito aos olhos de Deus. Ló escolhe com base no que vê, Abrão com base no que crê. E é exatamente aqui que o clímax dessa história acontece. Quando tudo parecia dividido, indefinido e até mesmo perdido, Deus fala de novo. Levanta agora os teus olhos, diz o Senhor a Abrão. É como se o próprio Deus dissesse: pare de olhar para as perdas, olhe para o que eu vou fazer. E então vem a promessa clara como nunca antes. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:15. Esse é o momento que muda tudo. A promessa se torna herança. O plano divino ganha contornos concretos. Deus não apenas reafirma seu compromisso com Abrão, ele amplia a visão. Não é mais apenas uma terra, é uma linhagem, é uma geração incontável. Farei a tua descendência como o pó da terra. Palavras que soam como poesia, mas que têm um peso eterno. Nesse momento, o espectador compreende. A história de Gênesis 10-12 não é apenas sobre genealogias, viagens ou escolhas. É sobre um Deus que inicia o plano de redenção do mundo, não com exércitos ou impérios, mas com um coração obediente. Abrão, agora mais maduro espiritualmente, responde com adoração. Constrói outro altar. E esse gesto, embora simples, sela no mundo espiritual aquilo que Deus liberou no mundo natural. Ele reconhece que não caminha mais por conta própria. A jornada agora é divina, e com ela a certeza de que cada passo, cada escolha, cada renúncia, tudo vale a pena diante do que está por vir. E é justamente nesse ponto que o roteiro nos revela o que esteve sendo construído desde o início. A fundação da fé cristã. A escolha de Abrão ecoa até hoje. Ele não foi apenas o pai de Israel, foi o pai da fé, a raiz de um plano eterno que culminaria na vinda de Jesus Cristo. Quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está apontando diretamente para o Evangelho, para a salvação, para a graça. Toda essa trajetória, de Babel à Terra Prometida, de Ur dos Caldeus até Hebron, nos mostra uma verdade essencial. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E, acima de tudo, ele cumpre cada palavra que sai da sua boca. O espectador agora entende que cada detalhe da história tem uma conexão com a sua própria vida. Assim como Abrão, cada um de nós é chamado a sair da zona de conforto, a renunciar o que parece seguro e a confiar na promessa de que Deus está escrevendo algo maior. Não importa se o começo é pequeno, se a jornada é incerta ou se o deserto é longo. O Deus que chamou Abrão é o mesmo que nos chama hoje. E ele ainda diz: levanta agora os teus olhos. Este é o ponto culminante da narrativa. O momento onde tudo faz sentido, onde o chamado se transforma em missão, onde a promessa se transforma em legado, onde a fé deixa de ser apenas um conceito e passa a ser um estilo de vida. Agora que você chegou até aqui, respire fundo, porque o que ouvimos até agora não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem viva. Gênesis, capítulos 10-12, não são meros registros de nomes e viagens.
Eles são o ponto de partida de um chamado eterno. Eles nos mostram que Deus não trabalha apenas com o hoje. Ele constrói promessas que atravessam gerações. Ele transforma caminhos confusos em destinos sagrados. Ele pega homens comuns como Noé, seus filhos e depois Abrão, e faz deles colunas para a história da redenção. Se você assistiu até aqui, é porque algo dentro de você está sedento por essa mesma promessa. E aqui está a verdade. A promessa ainda está de pé. Ela não terminou com Abrão. Ela continua com todos os que têm fé. Porque o mesmo Deus que disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1, é o mesmo que hoje te chama para sair de onde você está espiritualmente, emocionalmente, e ir em direção ao que ele preparou para a sua vida. Talvez você esteja se sentindo preso, sem direção. Talvez esteja em uma Babel moderna, cercado de vozes, confusão, projetos que não levam a lugar nenhum. Mas Deus está te dizendo: eu tenho uma terra para você. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho um plano eterno que começa com um passo de fé. A história de Gênesis nos mostra que mesmo quando o mundo se dispersa e se afasta dele, Deus ainda escolhe, ainda chama, ainda promete. A moral dessa história é clara. Deus está no controle da história e ele escreve os capítulos com aqueles que decidem obedecer. Quando o mundo tenta se tornar famoso como Babel, Deus levanta pessoas que preferem ser fiéis. Quando tudo parece confuso, ele traça uma linha clara de redenção. Quando a humanidade se espalha, ele reúne novamente em torno de um altar, de uma aliança, de uma fé. E agora, a pergunta é: qual altar você vai construir? Aquele da adoração sincera, como Abrão fez? Ou continuará vivendo, cercado de escolhas como Ló, olhando apenas para o que brilha aos olhos? O que você vai fazer com essa promessa que também é sua? Porque se a palavra diz que em Abrão todas as famílias da terra seriam abençoadas, então isso inclui a sua casa, a sua vida, o seu amanhã. Assista novamente, reflita sobre cada detalhe. Veja que até os nomes, genealogias e deslocamentos têm propósito. Deus não desperdiça nenhuma vírgula da história. E ele também não desperdiçará a sua jornada, se você confiar nele. E se este vídeo falou com você, se algo dentro de você foi despertado, assista também nosso próximo conteúdo, onde continuamos explorando os passos de Abrão e os desdobramentos da aliança de Deus com ele. Você vai descobrir que esse chamado continua ecoando e que responder a ele pode ser a virada da sua própria história. Você é descendente da fé. Você é parte da promessa. Você é capítulo vivo de uma história eterna. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente pela jornada bíblica que transforma corações. E lembre-se, se Deus começou algo em sua vida, Ele é fiel para completar. Até o próximo vídeo. E que a promessa de Gênesis floresça também na sua vida.